Alguns lugares deveriam permanecer esquecidos. Existem histórias que ninguém ousa contar, verdades ocultas nas sombras. Mas para aqueles que se atrevem, os segredos mais sombrios aguardam. Você ousaria olhar além do véu? Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se, pois o terror está apenas começando. Essa é uma história onde arquitetura e medo se misturam em uma das mansões mais enigmáticas e sinistras da história americana, a Mansão Winchester. Erguida na ensolarada San José, Califórnia, essa não é uma construção qualquer. Repleta de passagens secretas, portas que não levam a lugar algum, escadas que terminam no teto e janelas que não mostram vistas. A Mansão Winchester se tornou um verdadeiro labirinto de terror e curiosidade. Mas o que poderia motivar a construção de uma casa tão misteriosa? E mais do que isso, por que alguém iria dedicar sua vida a construir cômodos sem propósito, corredores que não levam a lugar algum e decorações que evocam o sobrenatural? A resposta a essas perguntas remonta ao fim do século XIX, quando Sarah Winchester, viúva de William Wirt Winchester, o herdeiro de uma das fortunas mais polêmicas da época, decidiu embarcar em uma jornada de isolamento e construção constante. Sarah era uma mulher profundamente atormentada. Carregava consigo a dor da perda de sua única filha e, anos mais tarde, de seu marido. Além de carregar a tristeza da solidão, Sarah trazia também o peso de um legado sombrio, a fortuna dos rifles Winchester, armas que tinham sido responsáveis por incontáveis mortes nos campos de batalha e no velho oeste americano. Cada morte trazia uma marca, um peso para a herdeira que, segundo relatos, acreditava estar sendo perseguida pelas almas das vítimas dessas armas. Reza a lenda que, em meio à dor e ao desespero, Sarah procurou uma médium em busca de orientação. Segundo a médium, Sarah estava sendo perseguida pelos espíritos daqueles que foram mortos pelas armas de sua família e a única forma de escapar dessa maldição seria iniciar uma construção que nunca acabasse. Assim, guiada por um suposto conselho espiritual, ela comprou uma modesta casa de campo em San José e deu início a uma obra que nunca seria concluída. Diferente das construções convencionais, a Mansão Winchester foi planejada, ou podemos dizer, desplanejada de uma maneira única. A casa começou a crescer e a se transformar de maneira desconcertante. Durante 38 anos, Sarah supervisionou noite e dia uma equipe de trabalhadores que, seguindo ordens minuciosas e muitas vezes enigmáticas, trabalhavam em uma construção que parecia não ter fim. Ela gastou boa parte de sua fortuna erguendo quartos estranhos, criando passagens e construindo janelas que se abriam para nada. Era como se Sarah estivesse tentando confundir os próprios espíritos que a perseguiam, transformando sua casa em um labirinto sem saída. Cada detalhe da mansão era cuidadosamente pensado por Sarah, mas de uma forma que não seguia qualquer padrão arquitetônico. No entanto, esse caos parecia ter um propósito para ela. A casa, segundo seus pensamentos, seria sua única salvação contra os espíritos vingativos. Em vez de um lar aconchegante, a Mansão Winchester se tornou uma construção bizarra e inexplicável, com cerca de 160 quartos, 47 lareiras, 2.000 portas e mais de 10.000 janelas, muitos dos quais, até hoje, confundem os visitantes e desafiariam qualquer arquiteto. As histórias de assombrações na mansão são abundantes. Visitantes relatam passos ecoando em corredores vazios, portas batendo sem explicação e sussurros vindos dos cômodos escuros. Muitos acreditam que Sarah jamais deixou de tentar aplacar os espíritos, e segundo a lenda, até mesmo sua morte foi acompanhada de fenômenos sobrenaturais. Dizem que ao falecer, os trabalhadores abandonaram suas ferramentas no mesmo instante, deixando martelos, serras e tábuas espalhadas pela casa, como se o próprio ato de parar a construção pudesse acordar as forças que tanto temiam. Hoje a Mansão Winchester é um ponto turístico intrigante e assombrado, visitado por pessoas do mundo todo. Ela desafia a lógica, inspira o medo e se mantém como um tributo ao mistério e ao poder das superstições. Ao longo dos anos, sua história inspirou filmes, livros e lendas urbanas, mas o verdadeiro mistério que cerca a mansão, e o que realmente passava pela mente de Sarah Winchester, permanece até hoje envolto em sombras. Neste vídeo vamos explorar os corredores tortuosos, as portas estranhas e os segredos desta construção lendária, tentando entender o que levou uma mulher a dedicar sua vida a uma obra sem fim. Prepare-se para uma viagem ao desconhecido, ao mundo dos espíritos e ao que pode ser uma das histórias mais assustadoras da arquitetura mundial. Bem-vindo à Mansão Winchester, onde cada porta é uma nova pergunta e cada corredor pode esconder uma história sombria.
Quando Sarah Winchester morreu em 1922, a construção da mansão parou de forma repentina. Os trabalhadores largaram suas ferramentas, e a casa ficou exatamente como ela deixou, uma mistura de quartos inacabados, portas misteriosas e escadas que não levam a lugar algum. Muitos acreditam que Sarah sabia que sua morte era iminente, mas preferiu manter o segredo sobre os verdadeiros motivos que a levaram a construir sua estranha morada. Seria ela movida pela culpa que carregava por conta da fortuna de sua família? Ou realmente acreditava que poderia confundir e afastar os espíritos ao criar uma casa onde nem os vivos, nem os mortos conseguiriam se orientar? Hoje a mansão Winchester permanece de pé, uma construção imponente que parece desafiar o tempo e a lógica. Ela foi aberta ao público como uma atração turística, permitindo que curiosos, investigadores e caçadores de fantasmas caminhem pelos corredores que um dia foram palco dos tormentos de Sarah Winchester. Muitos visitantes relatam sentir calafrios inexplicáveis, ouvir passos fantasmagóricos e até ver figuras estranhas em janelas e espelhos. Talvez sejam apenas histórias contadas para aumentar o mistério da mansão, ou talvez sejam realmente ecos dos espíritos que Sarah acreditava perseguirem sua família. O que é verdade e o que é mito quando falamos sobre a mansão Winchester? Historiadores e especialistas em arquitetura tentaram, ao longo dos anos, entender as escolhas de Sarah, mas a falta de planos arquitetônicos, somada à complexidade da estrutura, torna isso quase impossível. Mesmo assim, alguns detalhes começam a fazer sentido quando pensamos na mansão como uma espécie de quebra-cabeça, uma criação caótica, mas ao mesmo tempo cheia de significados ocultos. Dizem que certos padrões da casa são inspirados no simbolismo maçônico e no espiritismo, o que nos leva a questionar se Sarah não teria criado uma espécie de santuário para lidar com suas próprias angústias espirituais. Para alguns, a mansão é um reflexo da mente perturbada de Sarah, uma viúva solitária e obcecada por encontrar a paz. Para outros, ela é um lembrete de que o sobrenatural pode estar mais próximo de nós do que imaginamos, aguardando apenas uma porta para se manifestar. O que fica claro é que a mansão Winchester não é apenas uma construção de madeira e tijolos, mas uma representação tangível do medo e do desespero, que atravessa gerações e desperta nossa curiosidade. À medida que deixamos a mansão e nos afastamos de seus muros altos e janelas escuras, a pergunta persiste: o que realmente acontecia na mente de Sarah Winchester? Ela era apenas uma mulher atormentada pela culpa ou alguém que realmente conhecia segredos que nunca ousou contar? E quanto aos espíritos que ela acreditava assombrar sua vida, será que eles ainda habitam os corredores frios e os quartos vazios da mansão, esperando que mais alguém decifre os mistérios deixados para trás? Com a morte de Sarah, seus segredos foram enterrados com ela, mas a mansão permaneceu como um lembrete sombrio de que existem forças que não conseguimos entender. Ela desafia o olhar dos visitantes e guarda seu mistério como um labirinto eterno que desafia a razão. Cada visitante que caminha por suas passagens secretas e abre suas portas fechadas carrega um pouco dessa história consigo, levando para casa a sensação de que alguns mistérios jamais serão desvendados. No final, talvez Sarah tenha encontrado a paz que buscava, enquanto sua casa continua a desafiar e a fascinar os que procuram compreender o incompreensível. A mansão Winchester é muito mais do que tijolos e madeira. É um memorial de medo, perda e o inexplicável. E enquanto houver curiosidade e coragem, haverá sempre alguém disposto a explorar suas profundezas. Para encerrar nossa jornada por uma das construções mais enigmáticas e assustadoras dos Estados Unidos, a mansão Winchester, precisamos refletir sobre o verdadeiro legado que Sarah Winchester deixou para o mundo. Mais do que uma casa, a mansão se tornou um símbolo de medo, mistério e, sobretudo, da fragilidade humana diante do que não conseguimos entender. Em suas paredes ecoam não só as histórias de um passado marcado pela dor e pela culpa, mas também as tentativas de uma mulher de lidar com forças que acreditava serem sobrenaturais e implacáveis. Hoje a mansão Winchester permanece aberta ao público, oferecendo uma chance rara de explorar um pedaço peculiar da história americana. Muitos visitantes entram na casa atraídos pelo fascínio do macabro e pela curiosidade de compreender o que realmente motivou Sarah a construir um labirinto aparentemente sem propósito. Em cada corredor, cada sala, cada escada que leva ao nada, a pergunta persiste: era a mansão um refúgio ou uma prisão para Sarah? Estava ela realmente tentando escapar de espíritos que a atormentavam, ou era o peso da fortuna de sua família que ela tentava carregar, tijolo por tijolo? A história da mansão nos ensina que o medo pode ser uma força poderosa e que, em alguns casos, pode nos levar a criar defesas físicas e mentais para escapar do que nos atormenta.
Sarah Winchester construiu não apenas uma mansão, mas uma barreira entre ela e os horrores que acreditava enfrentar. Para ela, cada novo cômodo era mais um obstáculo, um espaço seguro onde poderia encontrar alguma paz, ainda que temporária. Contudo, a verdadeira natureza do mistério da mansão Winchester permanece incerta. Por um lado, vemos o peso da culpa de Sarah, uma mulher que herdou a fortuna de uma arma responsável por incontáveis mortes e que talvez tenha vivido seus dias tentando expiar o que considerava um pecado. Por outro lado, a complexidade de sua mente, guiada por um suposto contato com o mundo espiritual, abre espaço para perguntas que até hoje não têm respostas. Afinal, seria Sarah uma visionária incompreendida, alguém que enxergava além do mundo físico? Ou talvez sua mansão foi uma tentativa desesperada de preencher o vazio de suas perdas pessoais? Cada visitante da mansão Winchester leva consigo um pedaço de sua história. Aqueles que caminham pelos corredores ouvem ecos de um passado distante, sentem o frio de quartos vazios e, por vezes, encontram marcas que sugerem a presença de algo inexplicável. Dizem que espíritos ainda vagam pela casa, que passos ressoam nos corredores e que sombras são vistas nas janelas. Mas seriam essas manifestações o resultado de fenômenos sobrenaturais? Ou apenas reflexos da própria imaginação daqueles que entram com o coração aberto a histórias de terror? A mansão Winchester é, sem dúvida, um enigma em madeira e pedra. E sua maior lição talvez seja que alguns mistérios não estão destinados a serem resolvidos. As respostas que procuramos podem nunca vir, mas o fascínio que sentimos por elas perdura, lembrando-nos de que o desconhecido exerce um poder irresistível sobre nós. Ao longo dos anos, a mansão inspirou livros, filmes e inúmeras teorias, mas nenhuma explicação foi suficiente para resolver o enigma que Sarah deixou para trás. Talvez a verdade sobre a mansão Winchester seja tão complexa quanto a própria vida da mulher que a construiu, cheia de camadas, de emoções incontroláveis e de dúvidas que não podem ser respondidas. Sarah pode ter partido, mas seu legado continua a atrair e a intrigar, nos lembrando de que o sobrenatural e o medo do desconhecido são tão reais quanto qualquer construção física. Ao sairmos da mansão Winchester, somos deixados com mais perguntas do que respostas, mas talvez seja assim que Sarah teria desejado. A história da mansão nos convida a refletir sobre o peso da culpa, a busca pela paz e o fascínio pelo inexplicável. Ela é uma lembrança de que, independentemente de acreditarmos ou não no sobrenatural, algumas forças vão muito além do nosso entendimento. Em última análise, a mansão Winchester permanece como um labirinto vivo de mistério, assombro e fascínio, uma construção onde os limites entre o passado e o presente, entre o mundo físico e o espiritual, se entrelaçam para sempre. Assim, deixamos a mansão com uma sensação de reverência, sabendo que o legado de Sarah Winchester é mais do que uma história de terror, é um lembrete eterno de que, às vezes, o maior enigma está em nossas próprias mentes, e que as respostas que procuramos talvez estejam escondidas não nas paredes que construímos, mas nos segredos que decidimos guardar. Se você gostou dessa história e tem coragem para explorar mais mistérios sombrios, curta, compartilhe e comente aqui qual é o próximo caso que queira saber. Inscreva-se e ative o sininho para nunca perder um novo relato das profundezas. Te vejo no próximo mistério.